As eleições suplementares do próximo domingo, dia 26, do município cearense de Santa Quitéria, pelas mesmas razões que motivaram a sua realização, no caso, a interferência do crime organizado nas eleições normais de 2024, repito, as eleições suplementares que ocorrerão no próximo domingo deverão, pela influência do crime organizado em 2024, terão que ser também anuladas. As eleições suplementares, pelas mesmas razões que invalidaram a eleição para prefeito de 2024, terão que ser anuladas. O mesmo comando vermelho que influiu no resultado eleitoral de 2024, motivando a cassação do prefeito eleito, o senhor Braguinha, está agindo agora, o mesmo comando vermelho está agindo agora também livremente. Na última sexta-feira, uma concentração em favor de uma das candidatas adversária do atual prefeito foi prejudicada a concentração porque cortaram o fornecimento de energia elétrica no espaço da concentração, no exato momento que a carreata, comandada pela candidata, chegava ao local, e veja bem, acompanhada do deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, além dos seus correligionários cearenses, os deputados estaduais de Assis Diniz e Acrísio Sena, pessoas muito próximas do governador Eumano de Freitas. Vou repetir assim. Olha, estava havendo uma carreata, o que é muito comum nas campanhas eleitorais de outro, em que era conduzida por uma das candidatas a prefeita, lá são duas candidatas a prefeitas e um candidato a prefeito. E nessa carreata estava lá o deputado federal José Guimarães e os deputados estaduais Assis Diniz, a segunda pessoa no comando da Assembleia Legislativa Cearense, o primeiro é o presidente e o segundo é o primeiro secretário da mesa diretora. Pois bem, essas duas autoridades, José Guimarães e de Assis Diniz, e mais uma terceira, o deputado estadual Acrísio Sena, estavam na carreata. A carreata se aproxima do local da concentração, uma das maiores praças da cidade. Cortaram a energia elétrica. E aí a concentração foi de água abaixo, porque não adiantou. O pedido dos deputados, sobretudo do Acrísio, para que as pessoas ligassem os seus celulares para iluminar o local. Mas cadê o som? Muito bem. O telespectador, o internauta, deve estar se perguntando por que só agora um fato criminoso dessa magnitude, acontecido num importante município do estado, só agora, repito, vem ao conhecimento do grande público. Lamentavelmente,
tenho que dizer, a imprensa cearense, só temos olhos para alguns acontecimentos da capital. E também, ele ficou escondido esses dias todos, pelo fato de ser muito negativo para o governo do Estado. Uma concentração pública, um comício, numa cidade em que está realizando uma eleição suplementar para a escolha do seu prefeito, não acontecer por interferência do crime organizado. Ora, isso é realmente muito negativo para o governo do Estado. E como os principais atingidos por conta desse crime, os principais atingidos serem aliados próximos do mesmo partido do governador, eles esconderam o fato que só veio à tona por conta de uma indiscrição do deputado Acrísio Senna, que ontem, na sessão da Assembleia, pediu uma parte ao deputado de Assis Diniz, que falava da tribuna sobre um outro tema muito diferente de campanha eleitoral, um tema ligado à agricultura. Pois bem, a indiscrição do Acrísio pediu a parte, foi concedido a parte, e ele então citou o caso de Santa Quitéria e relatou, como nós já dissemos aqui, ele, o próprio deputado de Assis Diniz e o deputado José Guimarães ficaram constrangidos com o que aconteceu na sexta-feira em Santa Quitéria, quando uma concentração em que eles e a candidata a prefeita deles eram os principais atores, não aconteceu plenamente por conta de uma ação do crime organizado. O crime cortou o fornecimento de energia elétrica. O deputado de Assis, quando o deputado Acrísio terminou o seu aparte, o deputado de Assis quis colocar panos mortos na situação, dizendo que o plenário da Assembleia não era para tratar de questões desse tipo, de eleição suplementar. Não era nem desse tipo de ação do crime organizado. E, quando ele dizia isso, o deputado Jeová Mota pede uma parte para aí aqui entornar o caldo. Dizer que não foi bem assim, que o PT, lá em Santa Quitéria, está apoiando o candidato da situação, que é o atual prefeito, e que a candidata apoiada pelo Guimarães, o de Assis e o Acrísio, é divergente. E que o candidato a prefeito à reeleição, tem o apoio administrativo do governador Elmano de Freitas. Vamos ver e ouvir o que diz esse vídeo que vamos apresentar agora. Mas nós não poderíamos deixar de falar um pouco. Nós dois estivemos juntos na última sexta-feira em Santa Quitéria. Exatamente. E nós tivemos lá, naquela caminhada, naquela carreata, um momento muito delicado quando as luzes, vocês se lembram, as luzes foram apagadas para deixar a nossa carreata no escuro, em pleno coração de Santa Quitéria. A grande pergunta que nós temos que fazer para a população de Santa Quitéria: por que está acontecendo novas eleições de Assis?
Deputada Cris, eu acho que no parlamento a gente não pode muito municipalizar as disputas nossas locais, mas a fala de Vossa Excelência relembra que a eleição só se ganha quando se apura o último voto. Vamos estar ao lado da Lígia, vamos estar ao lado do PT, ao lado da Rayana. Só que respondendo ao companheiro Acrísio, sobre Santa Quitéria, na verdade, a eleição que vai haver agora, né, no dia 26, houve o afastamento do prefeito Braguinha e a eleição está ocorrendo de forma tão democrática que o PT, que é o seu partido, numa resolução municipal, decidiu que lá em Santa Quitéria, o PT municipal está apoiando o candidato do PSB, Joel, onde já faz parte do palanque, dois vereadores, o PT lá em Santa Quitéria tem 2 vereadores, é o vereador Renato Catunda e o vereador Pé de Bola. Os 2 estão apoiando abertamente a candidatura do candidato Joel do PSB. Isso mostra que é uma candidatura que está comprometida com a população e que, inclusive, o próprio PT tem essa divisão interna local. Deliberou para que a Lígia fosse a candidata, e, aliás, eu quero aqui só esclarecer, deputado Acrísio, a Lígia, que foi prefeita por 10 meses em Santa Quitéria, ela conseguiu fazer com que o município, que estava com as suas responsabilidades fiscais, com o Tribunal de Contas, com 46% da folha, ela entregou, depois de 10 meses, o município com 64% da folha. Portanto, o município, sem poder fazer convênio, sem receber dinheiro para o município. É essa candidata que a Vossa Excelência está dizendo que é a solução para Santa Quitéria. E eu quero reafirmar que a candidatura do Joel, do PSB, ela é feita em função da justiça ter afastado o seu pai prefeito e ele agora está colocando o seu nome. E que o prefeito Joel também conta com o apoio administrativo do Palácio, com o governador Almano. Bom, veja aí, dá para entender? Se fosse a oposição que tivesse sido vítima dessa situação vexatória em Santa Quitéria, os governistas estariam contestando, dizendo que não aconteceu isso, não acontece isso no estado do Ceará. Pois acontece, e acontece com a própria base do governo. Então, é por essa razão, a influência direta do crime organizado, ou mais precisamente do Comando Vermelho, é que, sem dúvida, esta eleição suplementar terá o mesmo fim da eleição ordinária do ano passado. Com essa influência do crime organizado, não teremos uma eleição limpa. E aí, os políticos cearenses que estão envolvidos lá na campanha de Santa Quitéria poderiam, em bem do Estado, pelo menos uma vezinha, pensar, vamos procurar outros nomes para oxigenar a política cearense. A base aliada do governo, repito, está dividida na eleição suplementar de Santa Quitéria. Guimarães e os outros petistas apoiam a candidata Lígia Protásio, enquanto o senador Cid Gomes e o hoje seu amigão, deputado federal Júnior Mano, apoiam o candidato Joel Barroso. Em Santa Quitéria, 3 nomes estão disputando essa eleição que acontecerá no próximo domingo. A terceira candidata é a ex-deputada estadual Cândida Figueiredo, ex-deputada federal, senhora de bem,
senhora de bem, uma dama, e é apoiada pelo União Brasil. Joel Barroso, no cargo de prefeito, pela condição de presidente da Câmara, é suspeito de ter ligação, e suspeita fundada de ter ligação com o crime organizado, como comprovado na eleição de 2024, quando seu pai foi eleito prefeito e ele próprio vereador, portanto, hoje, presidente da Câmara Municipal. O Braguinha, que é o pai do candidato Joel, que foi cassado por envolvimento com o crime organizado logo depois da eleição, óbvio, de 2024, chegou a ser preso pela sua ligação com o crime organizado, é o grande chefe político e tem o apoio do senador Cid Gomes. Infelizmente, o senador Cid Gomes já tem no seu currículo o negativo apoio ao deputado federal Júnior Mano para ser candidato ao Senado Federal. Júnior Mano é investigado pela Polícia Federal sob a acusação de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares. O senador Cid, como promete não disputar mais nenhum cargo público, poderia deixar a vida político-partidária em não disputando eleição, deixar com um nome mais limpo, com um nome que pudesse engrandecer a sua história, que ele pudesse figurar na relação dos políticos de bem que passaram pelo estado do Ceará, persistindo em fazer o que está fazendo agora, o seu nome ficará deslustrado. O irmão Ciro Gomes, o irmão de Cid, filia-se hoje, daqui a pouco, ao PSDB, com a missão de melhorar a performance da agremiação, o PSDB, que quando Tasso Gereissati foi governador do estado do Ceará, foi o PSDB o maior partido do estado.